Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai fundo no assunto que, olha, mexe diretamente com a conexão e o bolso de muita gente. As regras para lidar com contas atrasadas de internet, telefone e TV, elas estão mudando e, parece que o cerco está apertando, viu? O corte do serviço pode chegar bem mais rápido do que a gente está acostumado, ou então a velocidade da internet pode, assim, despencar para algo que lembra a época da conexão de escada. Vamos entender o que está por trás disso tudo hoje. Exato. Tem novidades importantes chegando, sim, tanto em regulações gerais, da Anatel, quanto em algumas práticas bem específicas que certas operadoras já estão começando a adotar. E o resultado é uma mudança significativa em como a inadimplência vai ser tratada daqui para frente nos serviços de telecom. Ok, então vamos desempacotar isso. A primeira grande mudança vem de uma nova resolução da Anatel, né? A principal notícia é o fim da tal suspensão parcial. Mas, peraí, isso só vale a partir de setembro de 2025, é isso? Isso mesmo, a vigência é para setembro de 2025. É importante ter essa data em mente. Hoje, como funciona? O processo é meio escalonado. Atrasou a conta, a operadora notifica e depois de 15 dias dessa notificação, ela pode fazer a suspensão parcial. Ah, a parcial, lembro disso. É quando diminuem a velocidade da internet, né? Ou cortam os canais da TV, limitam o telefone. Exatamente, era um estágio intermediário, um aviso mais forte antes do corte total. E só depois de mais 30 dias nessa situação com o serviço reduzido é que podia vir o corte completo, a suspensão total. Dava um certo fôlego, né? Precisamente. Esse período de 30 dias com serviço capenga, digamos assim, ele deixa de existir com a nova regra. Vai ficar mais direto. A operadora notifica sobre a dívida, E aí já no 15º dia, depois dessa notificação, ela pode ir direto para a suspensão total dos serviços. Nossa. Então não tem mais aquela fase de redução. Pula direto para o corte. Pula direto. Acabou a etapa intermediária. Então, o prazo para ficar totalmente sem serviço, nossa, encurtou bastante. Antes podia levar até 45 dias, né? 15 da notificação para redução, mais 30 de redução. Exato, 15 mais 30. Agora, pode acontecer em só 15 dias depois de notificarem a pessoa. Exatamente. 15 dias após a notificação sobre o débito, a interrupção total já pode ocorrer. É uma aceleração bem considerável do processo. Uau, e por que essa mudança, assim, tão drástica no prazo? Tem alguma razão específica para isso que a gente saiba? Olha, o que se comenta é que existe uma pressão das operadoras por mecanismos mais eficientes para lidar com a inadimplência. O setor de telecomunicações, a gente sabe, exige investimentos altíssimos, constantes em infraestrutura. E o argumento das empresas é que um nível alto de contas não pagas acaba comprometendo essa capacidade de investir e até a sustentabilidade dos serviços para todo mundo. Então, essa nova regra, que acelera a resolução, parece uma resposta a essa preocupação do setor. Faz sentido, olhando pelo lado financeiro das empresas. Mas, nossa, para o consumidor, especialmente para quem está numa dificuldade financeira passageira, perder a conexão tão rápido pode ser bem complicado, né? Sem dúvida nenhuma. É um ponto delicado. E essa mesma resolução da Anatel, que entra em vigor lá em 2025, ela traz outras coisinhas também. Por exemplo, uma coisa interessante, se o consumidor fizer um acordo para parcelar a dívida, ele vai ter o direito, está escrito lá, de pedir que essas parcelas venham em uma cobrança separada. Ah, um boleto só para o acordo, diferente da fatura normal do mês. Isso. Pode ajudar na organização financeira de quem está renegociando, Separar as coisas. É um detalhe útil. E a reativação? Pagou a conta atrasada ou fechou o acordo? Quanto tempo para voltar tudo ao normal? Aí não muda. Continua valendo a regra atual. Identificou o pagamento ou firmou o acordo e pagou a primeira parcela, o serviço tem que ser restabelecido em até 24 horas. Menos mal. Esse prazo de 24 horas para religar continua garantido. Continua. Tem uma outra coisa que parece boa. Parece que proibiram cobrar qualquer taxa enquanto o serviço está cortado por falta de pagamento. É isso mesmo? Correto. Durante o período em que o serviço está suspenso totalmente por inadimplência,
A resolução proíbe cobrar qualquer valor referente à mensalidade ou à prestação do serviço em si. Atenção, taxa de religação é outra história. Pode existir, dependendo do contrato. Mas taxa mensal enquanto está cortado, não pode. Ótimo. Tira um peso de quem já está com dificuldade com o serviço interrompido. Sem dúvida. E aquela suspensão que a gente pede quando vai viajar, por exemplo? A tal suspensão de férias. Como fica? Essa continua sendo um direito. Quem está em dia com as contas pode pedir para suspender o serviço temporariamente. Continua valendo, uma vez a cada 12 meses, por um período de 30 a 120 dias. E a operadora tem 24 horas para atender o pedido. Ok, o direito está mantido. Mas tem uma novidade aí. A resolução agora diz explicitamente que a operadora pode sim cobrar por essa suspensão que o cliente pediu. Ah, é? Pode cobrar para eu suspender meu próprio serviço nas férias. Pode, se ela decidir incluir isso na política comercial dela. A regra agora permite. Antes, a gratuidade era meio que a norma. Agora, abre essa possibilidade de cobrança. Entendi. Então o direito existe, mas pode não ser mais de graça. É bom ficar de olho nisso quando for pedir a partir de 2025. Exatamente. Tem que conferir a política da operadora na época. Bom, isso tudo é sobre a regra geral da Anatel, que vem lá para 2025. Mas você falou que já tem operadora agindo diferente agora, né? E aí parece que a coisa fica, bem interessante. Ou preocupante, dependendo do ponto de vista. O caso da Vivo Fibra, certo? Exato. Esse é um caso atual e que gerou bastante discussão. A Vivo lançou recentemente planos de fibra ótica com velocidades, assim, altíssimas. Coisa de outro nível. Estamos falando de planos de 2 gigabits por segundo e até um plano de 10 gigabits por segundo. 10 gigabits. Nossa, para quem é isso? Gamer profissional, empresa? É um nicho bem específico, né? Quem precisa de muita, mas muita banda mesmo. Múltiplos streamings em 8K, manipulação de arquivos gigantescos na nuvem, gamers que precisam da menor latência possível. E para entregar isso, a tecnologia tem que ser de ponta, imagino. Sim, eles usam o que chamam de XG-SPON, que é uma evolução da fibra ótica que permite essas velocidades multigigabits. E geralmente vem com roteador Wi-Fi 7, o mais novo padrão. Começaram a oferecer isso em algumas áreas de São Paulo e do Rio, e o preço, claro, reflete essa exclusividade. Uns R$400 por mês para o plano de 2 GB e R$2.000 por mês para o de 10 GB. Uau, preço bem salgado. Velocidade dos sonhos, carteira dos pesadelos para a maioria. E a polêmica está no contrato desses planos, né? O que acontece se atrasar o pagamento? Aí que está o pulo do gato ou a parte controversa. A estrutura do contrato desses planos super rápidos é diferente. O contrato não diz que a sua velocidade contratada é 10 GB, por exemplo. Ele estabelece uma velocidade base contratada, que é muito baixa. Muito baixa, tipo quanto? Algo irrisório, na casa dos megabits. E aí a diferença é enorme. A maior parte da velocidade, os quase 10 GB no caso do plano mais caro, ela é classificada no contrato como um benefício, um bônus. Uma ginástica contratual, então. É uma interpretação possível. A consequência prática disso é o que acontece se houver inadimplência. A operadora não alega que está reduzindo sua velocidade contratada. Ela alega que está desativando o bônus. Entendi a lógica do ponto de vista deles. E qual o resultado dessa desativação do bônus? É aí que vem o choque. No plano de 10 gigabits por segundo, se a fatura não for paga, a velocidade pode despencar para apenas 2,48 megabits por segundo. Espera aí, repete. De 10 giga para menos de 3 mega? Exatamente. 2,48 megabits por segundo. Uma redução de mais de 99,9%. Meu Deus. Isso é praticamente voltar para a idade da pedra da banda larga. 2,48 mega, hoje em dia mal dá para ver um vídeo direito sem travar. Pois é. Fica completamente incompatível com o perfil de uso de alguém que contratou e paga R$2.000 por 10 GB. Pessoal, se estiverem gostando, por favor compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. E é importante notar, essa estrutura de velocidade base mínima, plus bônus gigante e essa redução brutal, não era o padrão nos contratos anteriores da Vivo para outros planos de fibra. Parece ser algo novo, específico para esses planos premium.
Uma estratégia bem agressiva para a inadimplência nesses planos mais caros. A operadora informa no contrato, claro, que a velocidade total volta em até 24 horas depois que o pagamento for identificado. E assim, sendo bem frio na análise, alguém poderia até argumentar que essa redução, por mais drástica que seja, ainda seria melhor do que um corte total imediato, coisa que alguns provedores menores às vezes praticam até mais rápido do que os 15 dias da futura regra da Anatel. Pode até ser, mas na prática, para quem contratou 10 GB, usar a internet com 2 MB é quase a mesma coisa que não ter internet para fazer o que precisa, né? A funcionalidade vai para o espaço. Exatamente. A utilidade da conexão fica completamente descaracterizada. E aí entra a questão da proporcionalidade, né? Até que ponto essa medida é uma gestão de inadimplência razoável ou uma penalidade desproporcional que inviabiliza o uso do serviço pelo qual a pessoa ainda está tecnicamente vinculada contratualmente. É um terreno complicado. E levanta dúvidas se isso pode virar tendência, né? Se outras operadoras ou outros planos podem adotar algo parecido. É algo para a gente ficar de olho com certeza. Então, resumindo o que a gente viu, temos, por um lado, uma mudança geral vindo da Anatel, lá para setembro de 2025, que vai basicamente acelerar o corte total em caso de dívida. Adeus suspensão parcial, olá corte em 15 dias após notificação. Isso. E por outro lado, já temos no presente, pelo menos nesse caso da Vivo, para os planos mais caros, uma estratégia diferente, não cortar, mas reduzir a velocidade a um nível tão baixo, que o impacto na experiência do usuário pode ser quase o mesmo de um corte. Ou seja, duas frentes aí que indicam um endurecimento claro das regras para quem atrasa a conta de telecom. Sem dúvida. Mostra uma busca das empresas por mais segurança financeira, por mais eficiência na cobrança nesse setor que investe tanto, mas isso nos joga num dilema importante hoje em dia. Que dilema seria esse? É o equilíbrio, né? Entre garantir que os serviços continuem funcionando, que as redes melhorem, o que exige dinheiro, e, do outro lado, reconhecer que a conectividade hoje é essencial. Não é mais luxo. É essencial para o trabalho, para estudar, para acessar serviços, para tudo. Endurecer demais as regras para quem atrasa pode acabar excluindo muita gente ou dificultando muito a vida de quem já está numa situação difícil. É uma tensão complicada mesmo. Como que a gente garante a saúde financeira das operadoras para elas investirem sem criar uma barreira enorme para quem, por algum motivo, tropeça financeiramente? Exato. A conectividade virou infraestrutura básica, crítica. E as regras que definem quem tem acesso a ela e como esse acesso pode ser cortado, principalmente em momentos de aperto financeiro, têm um impacto social gigantesco. Fica então essa reflexão sobre o peso real dessas mudanças no dia a dia. A busca por eficiência no setor pode estar levando a um cenário onde o acorda aperta mais rápido e talvez com mais força para o consumidor que fica devendo. E isso força a gente a pensar no futuro do acesso digital mesmo. Com essas regras mudando e estratégias novas como essa do bônus surgindo, a gente se depara com a pergunta: onde fica a linha? A linha entre proteger o negócio e proteger o acesso a um serviço que é fundamental para participar da sociedade hoje. O jeito que a gente responder isso foi definir muita coisa sobre a inclusão digital. Exatamente. Fica a reflexão sobre o impacto real dessas medidas. E você, o que acha? Concorda com isso? Dê sua opinião nos comentários.